Bom dia a todas e a todos. Que a paz do Divino Amigo Jesus esteja nos nossos corações hoje, amanhã e para todos sempre. Quando nós ouvimos essa música de Francisco de Assis, um dos representantes de Jesus que mais buscou na sua vida sobre essa terra o exercício do amor recomendado pelo Divino Amigo Jesus. Nós lembramos de uma história que, quando nos vem à cabeça, a gente entende a magnitude dessa criatura, que buscava com que a sua vida fosse um sublime apostolado na prática da caridade. À época, o Papa Inocêncio III era quem dirigia os destinos da igreja. E depois de experimentar a reunião de alguns jovens da sua idade na querida Assis, na Itália, Francisco fora duramente advertido pelo Papa, pelo bispo à época, porque ele começava então um trabalho de pregação do Evangelho de Jesus, mas não tinha autorização da Santa Madre Igreja. E aquela época em que a igreja ostentava o ouro, a púrpura, Francisco de Assis vinha com uma proposta nova, de que aquelas pessoas que buscassem falar de Jesus, viver os seus ensinamentos, tivessem a possibilidade de seguir aquilo que ele recomendava quando nos disse: observai que o Filho de Deus não tem sequer uma pedra para recostar a cabeça. Buscava então, à época, o nosso querido Francisco de Assis, com que a simplicidade e a amorosidade fosse a tônica da sua vivência. E foram algumas viagens a Roma, então, buscando a autorização para exercer o apostolado. Como não tinham posses, Francisco, em uma dessas idas, era o inverno europeu, vai até uma hospedaria de uma família que tinha o costume de hospedar muitas pessoas que vinham até Roma. E Francisco, acompanhado de mais 3 companheiros, chega naquela hospedaria e oferece-se, durante o tempo em que ficasse em Roma, em que fossem os serviçais daquela hospedaria. E foi-lhes reservado então, em troca de uma hospedagem próximo das cavalariças, os locais onde ficavam os cavalos, em troca dessa hospedagem e da alimentação. E na noite que antecedera a sua entrevista com Inocêncio III, o querido Francisco de Assis passou a noite basicamente em oração, pedindo a Jesus que lhe desse a força para levar ao mandatário da igreja que a sua intenção seria de acolher o próximo, de socorrê-lo e de levar a palavra amorosa de Jesus. Ajoelhado estava o nosso Francisco, quando ao longe começa a ouvir um lamento, gritos estertorados de dores de alguma criatura, possivelmente uma criança. Condoído com aqueles gritos, Francisco de Assis sai naquela madrugada fria em direção ao fundo daquela hospedaria, onde num quarto encontrava-se o portador daqueles gritos. E quando tenta abrir a porta, eis que a dona daquela hospedaria, uma senhora já de uma idade envelhecida precocemente, tenta lhe barrar a entrada. Em meio àqueles gritos, Francisco ignora completamente aquela senhora e vai
até uma cama, onde, envolvida em bandagens, encontra-se aquela criatura que fora acometida pela lepra. E naquela época, as pessoas que tinham esse mal terrível eram tirados dos convívios dos seus e levados para o vale dos leprosos. Francisco, quando vê aquela criatura em desespero, sentindo a sua dor, abraça-se a ela, enquanto aquela mãe tenta evitar que ele assim o faça. Mas o nosso querido Francisco, sentindo as dores daquela criatura, que o seu olhar perdido ao longe apenas emitia os gritos desesperados de quem experimentava dores lancinantes. O rosto já fazia-se em alguns locais carcomidos pela doença terrível. E nesse momento, Francisco de Assis apenas ajoelha-se naquela cama e chora copiosamente com a dor que aquela criatura sentia. Mas à medida que aquelas lágrimas caíam, aquela criatura foi começando a serenar. E ali, ajoelhado mesmo, Francisco ergue as suas mãos aos céus e faz uma súplica a Jesus, que naquele momento se condoísse daquela jovem, que depois soubera Francisco, tinha apenas 14 anos de idade. Não se sabe ao certo quanto tempo durou a prece de Francisco. Mas aquela mãe, antes desesperada, fica extremamente extasiada quando aquele quarto, apenas iluminado por uma lamparina, enche-se de uma luz azulada. E aquele odor fétido daquela criatura, já em decomposição em vida, transforma-se num suave perfume de rosas. De repente, aquela menina começa a serenar os gritos. Francisco de Assis continua em lágrimas e em oração. Eis que de repente, tocado por um sentimento diverso do desespero, aquela mãe chega mais próximo da sua filha, que já ressonava, e dá um grito que até desperta o nosso Francisco, que ainda estava em oração. Aquelas feridas carcomidas, como por um milagre, encontravam-se já apenas com a cor violácea. A misericórdia de Deus estivera naquele local, e aquele prepósito do nosso querido Mestre Jesus operara naquele momento uma cura. Desenfaixa aquela criatura, aquela mãe amorosa, e cada vez mais em júbilo e lágrimas agradece pela cura da sua filha. O nosso querido Francisco aumenta então ainda mais as suas lágrimas em agradecimento a Jesus por ter sido ele o portador daquela bênção. Então, por isso que todas as vezes que nós ouvimos essa música de Francisco, vem-nos à cabeça mais uma das muitas passagens que o pobre de Assis fez pelos seus irmãos em humanidade. Mas hoje nós vamos fazer aqui apenas uma leitura do livro Jesus no Lar, em que o espírito de Neio Lúcio traz belíssimas passagens de Jesus com os seus apóstolos. E hoje nós vamos falar sobre o poder da gentileza.
à frente da multidão de sofredores e desalentados, relacionou o Mestre às bem-aventuranças, destacando com ênfase a declaração de que os mansos herdariam a terra. A afirmativa, porém, soou entre os discípulos de maneira menos agradável. Tal asserção não seria encorajamento à ociosidade mental? Se o Evangelho reclamava espíritos valorosos na sementeira das verdades renovadoras, como acomodar a promessa com a necessidade do destemor? Se o mal era atrevido e contundente em todos os climas e posições, como estabelecer o triunfo inadiável do bem através da incapacidade de reagir, embora pacificamente? Nessas interrogações imprecisas, reuniu-se a assembleia familiar no domicílio de Pedro. Iniciados os comentários edificantes da noite, entreolharam-se os discípulos entre a indagação e a curiosidade. O divino amigo Jesus parecia perceber os motivos da expectação em torno, mas esperava sereno que os seguidores se pronunciassem. Foi então que Judas, rompendo o véu do respeito que aureolava a presença do Mestre, inquiriu loquaz: Senhor, por que atribuístes aos mansos a posse final da terra? Os corações acovardados gozarão de semelhante bênção? Os incapazes de testemunhar a fé nos momentos graves de luta e sacrifício serão igualmente bem-aventurados? Jesus não respondeu de imediato. Vagueou o olhar através dos circunstantes, como a pedir-lhes a exposição de quaisquer dúvidas que lhes povoasse a alma. Pedro cobrou ânimo e perguntou: Sim, mestre, se um malfeitor visitar minha casa, não devo recordar-lhe os imperativos do acatamento recíproco? Entregar-me-ei sem qualquer admoestação fraternal aos seus delituosos caprichos, a pretexto de guardar a mansidão a que te referiste? O Cristo sorriu, como tantas vezes, e enunciou calmo: Enganaram-se todos, naturalmente. Eu não fiz elogio da preguiça que se mascara de humildade, nem da covardia que se veste de cordura para melhor acomodar-se às conveniências humanas. As criaturas que se afeiçoam a semelhantes artifícios sofrerão duramente os instrumentos espirituais de que o mundo se utiliza para reajustar os caracteres tortuosos e indecisos. Exaltei na realidade a cortesia de que somos credores uns dos outros. Bem-aventurados os homens de trato ameno, que sabem usar a energia construtiva entre o gesto de bondade e o verbo da compreensão. Bem-aventurados os filhos do equilíbrio e da gentileza, que aprendem a negar o mal sem ferir o irmão, ignorante que o solicita sem saber o que pede. Abençoados os que repetem 1000 vezes a mesma lição sem alarde, para que o próximo lhes aproveite a influenciação na felicidade justa de todos. Bem-aventurados aqueles que sabem tratar o rico e o pobre, o sábio e o inculto, o bom e o mal, com espírito de serviço e entendimento, dando a cada um de conformidade com seus méritos e necessidades, e deixando sinais de melhoria, de elevação, bem-estar e contentamento por onde cruzam. Em verdade vos digo que a eles pertencerá o domínio espiritual da terra, porque todo aquele que acolhe os semelhantes dentro das normas do amor e do respeito é senhor dos corações que se aperfeiçoam no mundo. Alívio e alegria transbordaram do ânimo geral. E de olhos fitos agora nas águas imensas do grande lago, o Senhor pediu a Mateus que encerrasse o fraterno entendimento da noite, pronunciando uma prece. PC, nessa passagem, nós
nos reportamos àquela época em que Jesus, ali às margens do lago de Genezaré, depois de um dia de labor, porque ele fizera-se naquele momento um pescador, e ali, juntamente com Simão, Pedro e aqueles outros, buscavam, ao final do dia de trabalho, fazer uma reunião íntima, onde buscavam, sobretudo, trazer uma reflexão sobre os ensinamentos que o Mestre trazia. Então, esse da gentileza é muito interessante, porque quantas as vezes no nosso dia a dia nós não somos interpelados, ou seja, buscados por criaturas que entendem menos do que nós a prática do bem, da gentileza, da amorosidade. Quando Jesus fala dessas bem-aventuranças, ou seja, esse entendimento de que para que nós tenhamos a possibilidade de habitar esse céu que todos nós desejamos, almejamos, queremos, nós temos então que fazer com que algumas tarefas diárias sejam exercidas por nós. E caminhamos nesse planeta que ainda experimenta tantas dores, tantas flagelações, e vemos que muitas vezes a nossa impaciência, a nossa indelicadeza para que o nosso irmão, que talvez passe por problemas maiores do que o nosso, não é exercitado por nós. Que nessa memorável manhã, a doce presença de Francisco de Assis nas nossas mentes, a exortação do Evangelho de Jesus, que nos concita cada um dia mais a entender que todos somos filhos de um Pai amorosamente justo e bom, que faz com que o sol nasça sobre os justos e sobre os injustos, mas que dá-nos a todos a possibilidade do exercício que esse amor que Jesus nos recomendou possa ser o alento para a vivência dos nossos dias. E já que nós estamos a falar dele, eu acho que é hora de nós, com a oração que um dia nos ensinou o divino amigo Jesus, encerrarmos esse encontro nessa manhã. E que nós possamos, aqueles que quiserem fechar os seus olhos físicos, fazer com que a nossa mente vá em direção ali do lago de Genezaré, onde aquela figura de estatura justa, de cabelo sobre os ombros, de mãos postas sobre aqueles que experimentavam os sofrimentos, tinham no seu verbo fácil, na sua palavra amorosa, um alento para as suas dores. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas na medida em que nós perdoamos aos que nos ofendem. E não nos deixeis cair entregue às tentações do mundo, mas livrai-nos de todos os males, porque teu é o reino, o poder e a glória para hoje e sempre. Mãe Santíssima, nós também a relembramos nessa manhã, pedindo para que nesse momento os vossos prepostos tragam dos hospitais do espaço, dos laboratórios siderais e da nossa mãe natureza próxima, os fluidos capazes de imantar o nosso corpo de carne e o nosso espírito, dando-nos alívio para as nossas dores, as nossas frustrações, as nossas impaciências e as nossas imperfeições. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, e nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, criaturas de Deus, agora e na hora da nossa passagem, que assim seja, graças a Deus. Que nessa manhã, todas as famílias aqui representadas possam também ter recebido um pouco das bênçãos que os trabalhadores do bem, da luz, deixaram aqui em todos nós. Que essa semana seja uma semana de paz, de saúde,
que todas as criaturas que estiverem conosco sejam pacientes, sejam amorosas, sejam compreensivas. É isso que pedimos.